como preparar as crianças, né, para o sucesso na era digital. Todos nós queremos filhos bem-sucedidos, alunos bem-sucedidos, netos bem-sucedidos. Como é, né, o que nós precisamos promover nos nossos filhos, na nossa família, nesse contexto digital? E como ensiná-las a pensar criticamente e a serem conscientes e flexíveis dentro do universo digital, do cenário digital. Então, como a gente já falou, né, é difícil imaginar um aspecto da nossa vida que não é afetado já ou não será afetado brevemente pela tecnologia. Né? No trabalho, na família, nas relações sociais, nas relações afetivas, em todas as dimensões da nossa vida, o universo digital invade, trazendo todas as seus benefícios e todos os seus desafios. Não temos ainda como dimensionar o impacto disso tudo nos nossos cérebros, nas nossas vidas pessoais, nas nossas vidas profissionais. E na vida da criança? Né? E na vida da criança de 0 a 6 anos? Quem é esse ser que está se desenvolvendo? Quem é essa criança de 0 a 6 anos? Nós sabemos, né, que o ser humano ele não nasce pronto. Ele nasce com bilhões de possibilidades neuronais, com o cérebro, um sistema nervoso aberto, né, e informação. E são nesses primeiros 6 anos de vida, né, que nós organizamos muitas das nossas competências iniciais e competências fundamentais para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento. Nós temos aí, né, um ser que nem humano nasce, nem sequer humano nasce, ele vai se humanizar nesse processo, onde as relações familiares, de uma forma muito especial, onde as primeiras vivências, neste período sensível, vão ser determinantes para o seu futuro, para a formação da sua personalidade e para a formação do seu cérebro. Nós temos aí todo o desenvolvimento da linguagem, da inteligência, dos vínculos afetivos, né, da motricidade, e todas as nossas competências têm aí, né, uma grande possibilidade, né, de ser sensibilizadas, de serem desenvolvidas. Então, é este ser que chega nesse mundo digital, nesse cenário onde as possibilidades digitais são inúmeras, e ele também, né, interage com este universo digital. A criança, né, o bebê, o cérebro do bebê é um cérebro, como eu já falei, aberto, né, suscetível a todas as informações, a todos os estímulos, e ele vai se desenvolvendo gradativamente, mas de uma forma extremamente intensa ao longo desses 6 primeiros anos. Como é que a tecnologia está afetando o cérebro e o comportamento dos nossos filhos? Vocês param para observar, tem esse questionamento, como que funciona isso nas suas casas, com os filhos, com os netos, nas escolas? Como será que a tecnologia está impactando o cérebro e o comportamento dos nossos filhos? Gostaria que cada um de vocês, né, buscasse, se remetesse a alguma cena cotidiana, alguma vivência que teve, né, e tentasse perceber que impacto é esse, que reações são essas, né, e de que forma isso afeta o nosso cérebro, as nossas reações comportamentais. Existem ainda poucas pesquisas, né, pessoal, que estudam esse impacto no cérebro de crianças de 0 a 6 anos. Pouquíssimas pesquisas longitudinais, porque, afinal de contas, né, nós temos muito pouco tempo aí de convívio com a tecnologia. Estamos ainda aprendendo muito com isso. Então, existem poucas pesquisas conclusivas, né, e longitudinais, como eu já destaquei. Então, nós precisamos ter cuidado com essas informações. Mas algumas pesquisas sérias, né, nos fazem refletir o contexto atual, né, dentro do cenário digital com crianças de 0 a 6 anos. Então, hoje a gente tem ciência, né, que a tecnologia ela pode manipular decisões importantes, determinando como nos comportamos, como as crianças se comportam, como as crianças se sentem. Né? Sabemos também que os cientistas estão registrando mensuráveis alterações no cérebro dos bebês expostos às telas. Segundo a pesquisa Estresse na América, de 2017, compilada pela Associação Americana de Psicologia,
48% dos pais dizem que controlar o tempo de tela dos filhos é uma batalha constante. Por que será que isso acontece? O que há aí, né? O que há no cérebro das crianças, o que acontece com a tecnologia, qual é o impacto disso, o que acontece com as famílias, para que nós tenhamos esse dado. A forma como as crianças estão usando a tecnologia, ela está sendo estimulada, muitas vezes, a usá-la inadvertidamente, né? Eles rolam o dedinho nas telas, se alternam entre 4, 5 aplicativos abertos, com um videogame no fundo, e é lógico que isso gera, né, uma constante demanda no cérebro. O cérebro está sempre em movimento, sempre sendo demandado, e o que a gente tem percebido a olhos nus são crianças mais reativas, mais agitadas, mais nervosas, né? Muitas crianças assim com um diagnóstico inicial de transtorno de hiperatividade, na verdade estão reagindo a estímulos constantes, né? Gerando uma inquietação, uma ansiedade. Vocês percebem isso no entorno de vocês, nas escolas, na família? Eu, na minha casa, tenho 2 adolescentes, né? Não estão nessa faixa etária aqui da nossa fala, mas eu percebo muito isso, né? A olhos nus, e é fundamental que a gente atente para isso. As crianças que passam mais tempo diante das telas, elas têm menor mielinização ou integridade da substância branca nos cérebros, né? E vejam que importante, isso gera uma menor capacidade de letramento e linguagem. Então, todo esse potencial maravilhoso da tecnologia, né, quando não dosado, quando não medido, como tudo nas nossas vidas, né, e bem gestionado pela família, se tratando de crianças e adolescentes, gera assim, danos, né, e tem que ser objeto da nossa preocupação. A função cognitiva da criança, ela depende da integridade da estrutura da mielina no cérebro, né? E quando ela é muito fina ou está danificada, os impulsos nervosos não acontecem de modo normal. E isso pode diminuir, até mesmo parar, né? Desencadeando problemas de saúde mental, problemas comportamentais e problemas neurológicos. Tá? Então, é muito importante que a gente possa estar atento e acompanhar os nossos pequenos, porque as pesquisas estão mostrando isso, né? O uso da tecnologia ele pode trazer uma série de outras consequências. Talvez vocês já tenham observado isso também em vocês mesmos, e as crianças não estão isentas, pelo contrário, como a gente já destacou, estão num período de desenvolvimento muito sensível, com o cérebro, né, muito aberto a possibilidades neuronais. Então, a privação do sono, né, o sono agitado, posturas inadequadas, dores nas costas, sedentarismo, ficam muito tempo, né, em função das telas, ao invés de estarem brincando, de estarem se socializando, solidão, obesidade, redução da visão, ansiedade, depressão e distúrbio da imagem corporal. E vejam só, vícios na infância, né, os vícios podem se originar na infância, o funcionamento compulsivo, ele pode se originar na infância, vamos falar logo mais sobre isso, mas pode sim. Todo esse cenário ele está afetando as crianças, interrompendo a conexão de impulsos biológicos básicos para que elas interajam, tornam-se independentes e até mesmo procriem. Então, a gente precisa realmente refletir, né, que cérebro é esse, né, e o impacto da tecnologia, o impacto negativo que o excesso de exposição que nos permite hoje acontecer, infelizmente, em função da era digital e da nossa dificuldade de monitorarmos e acompanharmos as nossas crianças pelas demandas do mercado de trabalho, pelo funcionamento familiar, elas podem sim, né, ser nocivas. E vejam só que curioso, eu fiquei muito curiosa com isso, né? Fiquei pensando, será que eles sabem alguma coisa que nós desconhecemos? Olhem que interessante. Em 2010, pouco depois do lançamento do iPhone, o Steve Jobs, fundador da Apple, né, foi questionado pelo New York Times sobre se os seus filhos achavam, o que seus filhos achavam desse novo aparelho. E ele respondeu ao repórter Nick Bilton que os filhos sequer haviam usado, que ele e sua mulher impunham limites às crianças no uso de tecnologia em casa. Curioso, não é? O repórter ficou tão surpreso
que entrevistou uma série de executivos do Vale do Silício, descobrindo que a maior parte deles barrava ou limitava com rigidez o acesso dos filhos à tecnologia. Por que será que eles faziam isso, né? E recentemente, Tim Cook, que é um CEO da Apple, disse que baniu seu sobrinho da mídia social. O Bill Gates não permitiu que seus filhos tivessem smartphones até completar 14 anos. E a esposa, a Melinda Gates, diz que eles deveriam ter esperado mais tempo. O que isso nos faz pensar? Será que eles sabem coisas que nós não sabemos? Será que nós temos nos dedicado a pensar sobre isso, a refletir? Né? É tão encantador, a era digital nos traz tantos apelos maravilhosos, né? E a possibilidade de nós termos esses acessos é tão encantadora que muitas vezes nós saímos e nos organizamos com o uso desenfreado da tecnologia. E é fundamental a gente pensar, poxa vida, né? Essas pessoas que criam essas possibilidades, esse cenário de possibilidades dentro do mundo digital tem cautela. O que acontece com os que não têm? Então, o smartphone ele está conosco, para citar, né, o aparelho, enfim, apenas uma década e meia, um pouco mais. E é fundamental que a gente entenda, né, que isso é muito recente, que nós não temos ainda como avaliar, como sermos conclusivos em relação a isso. Todas as famílias estão aprendendo, todos nós estamos aprendendo. Como adultos, temos dificuldade de fazer a gestão do tempo. Alguns aplicativos vão nos alertando, né, de como nós precisamos, ou quantas horas nós utilizamos. Eu, por vezes, me pego lá utilizando 6 horas. Né? Eu utilizo muito para o trabalho, preciso estar sempre conectada, mas, como disse, nós não sabemos ainda aonde isso nos levará. As pesquisas têm pedido atenção, e insisto, principalmente com cérebros sensíveis. Os aparelhos dos nossos filhos podem estar roubando o tempo deles, né? E a gente sabe assim como a interação com o mundo real é essencial para o desenvolvimento físico, social saudável. Era diferente com a televisão, era diferente do que com o advento da televisão. Muitos pais na época se preocupavam, né? Mas a TV está sendo usada por muito tempo, os nossos filhos passam na frente da TV. Mas a hiperestimulação, né, e a hiperpossibilidade do universo digital, ela faz, como a gente já destacou, que o cérebro fique muito mais demandado, né, com que nós tenhamos muito mais exigências e possibilidades e estresse neuronais. E a gente vê, né, em muitas famílias, e quem nunca, como se diz, utilizou a tecnologia como efeito babá, né? Como as crianças ficam atentas a pequenos filmes, né, ao YouTube, aos aplicativos, a própria tela do celular, com seus dedinhos, né, e os seus olhares curiosos. O efeito babá, deixar o filho na frente de uma tela, por exemplo, pode ser um alívio para pais estressados, um momento de descanso diante da rotina do lar, né? Mas precisamos, de fato, cuidar desse efeito babá com atenção e parcimônia. É fundamental, né, gente, assim, ó, o uso supervisionado, que a gente possa acompanhar, e quanto menor a criança, mais isso é necessário, e nessa faixa de 0 a 6 anos isso é fundamental, que nós possamos acompanhar esse uso, né? O que está vendo, né? Qual é o videozinho que clicou, né? Em seguida vem uma outra possibilidade, uma sugestão de vídeo, vai clicar em seguida, qual é o vídeo, né? Às vezes não tem conexão nenhuma, às vezes conduz a criança para um cenário diferente. Quantas armadilhas também o mundo virtual reserva para quem está ali tão inocente e sem noção, sem consciência, sem possibilidades cognitivas, emocionais, de fazer essa gestão. O tempo de uso, nós vamos falar um pouquinho mais disso depois, mas é fundamental que a gente conheça e busque informações, porque nós estamos correndo atrás dessas informações, é tudo muito novo, né? Mas que a gente busque essas informações. Qual é o tempo de uso indicado para cada faixa etária? Estamos cuidando disso? E a modelagem. Muitas vezes nós não nos damos conta das mensagens que nós passamos para os nossos filhos, sempre atentos ao celular,
sempre conectados, né, sem termos tempo de qualidade no convívio, sem passarmos muitas vezes a impressão para a criança de que ela é importante sim, né, e que nós estaríamos com atenção plena àquela criança, atenção plena a esse serzinho, né, que está extremamente vinculado a nós, que precisa da nossa validação, né, como sujeito, do nosso olhar, né, da nossa presença de uma forma especial. Então, o tempo de uso e a modelagem, né, ela é fundamental para que as famílias se organizem de uma forma saudável, positiva, dentro da era digital. Eu lembro da nossa pequena, hoje grande, Sofia, já com 16 anos, né, uma mocinha, mas ali quando estava com 3, 4 anos, um pouco mais, num evento da escola para o Dia dos Pais, cada criança poderia fazer um pedido aos pais, né? E as professoras gravaram um videozinho e depois montaram uma apresentação na escola. E o pedido dela é que o pai usasse menos o celular, né? E nós todos ali sendo invadidos com as inovações, sem essa reflexão, e ela nos sinalizou isso, né? E confesso que meu esposo nem fica muito tempo com o celular na mão, mas ela exigiu isso, ela disse, eu quero mais atenção, eu quero menos ter que dividir a atenção com o celular. Né? Talvez isso já tenha acontecido com vocês, talvez não. E muitas vezes a hiperatividade da criança, né, a hiperdemanda da criança é justamente para nos mostrar que ela precisa de mais tempo de qualidade, mais tempo de presença. Então, atenção à modelagem é bem importante. As crianças estão usando a tecnologia ou a tecnologia as está usando? O que vocês acham? Será que a criança tem possibilidade, capacidade, né, de discernir acerca do uso da tecnologia? Não, né? E se a gente não faz esse monitoramento, a tendência delas serem usadas, né, e de haverem malefícios em relação a esse universo tão bacana da era digital é grande. O que acontece no cérebro humano? Né? Olha a reação desse menino. Está ali, atento, meio brabo, né? Focado, determinado, numa reação assim de luta e fuga, né? Como se estivesse numa batalha. Como é que acontece isso, né? Por que acontece isso? A tela é tão pequena, o que há aí? Né? Qual o impacto no cérebro e nas nossas reações comportamentais? Então, na verdade, eu achei importante fazer este recorte, né? Já que, assim, nos últimos encontros da Escola de Paz, a gente tem falado bastante sobre o cérebro, sobre a plasticidade, né? Sobre a importância dessas reações. Então, na verdade, depende de qual substância neuroquímica é liberada como resposta ao estímulo que ela está tendo ali diante das telas, diante das possibilidades do universo digital. A dopamina, o cortisol, a endorfina, a ocitocina ou a serotonina. Qual substância vai ser liberada conforme o estímulo que eu recebo? Já pararam para pensar? Esses mensageiros químicos do nosso corpo constituem as 5 substâncias neuroquímicas essenciais que regulam a vida dos nossos filhos, levando-os a estados energéticos ou desmotivados, conectados ou solitários, felizes ou infelizes, engajados ou alijados da vida. Então, como os estímulos, né, os nossos percursos neuronais são determinantes, né, para que a gente receba esses mensageiros químicos que vão modular o nosso comportamento, as nossas sensações positivas e negativas, né, benéficas ou tóxicas, do ponto de vista neurológico, do ponto de vista da saúde mental, do ponto de vista comportamental. Então, esses mensageiros, eles existem, e em cada ser humano eles desencadeiam respostas. Né? Compreendendo, a gente vai ser capaz de ajudar os nossos filhos no aprendizado e no desenvolvimento da prática de hábitos saudáveis, em relação a tudo na vida, né? Mas também ao universo digital e à tecnologia. Né? E isso podem fazer com que os nossos filhos se sintam mais capazes, né, de se sentirem felizes, valorizados, fortalecidos e amados. Isso passa pela criação de hábitos e pela avaliação consciente dos estímulos que nós enviamos ao nosso cérebro. E nós podemos escolher muita coisa, né, principalmente dentro do universo digital, se nós tivermos essa consciência, essa crítica. Então,
quais seriam as consequências para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa própria sociedade. Vamos pensar na sociedade como um todo, se os alicerces da saúde humana fossem orientados, manipulados e desregulados. É possível que isso aconteça? Sim. Sim. Muitas vezes nós percebemos que as respostas do universo tecnológico mostram o quanto nós somos conhecidos, o quanto nós nos mostramos pelas escolhas que fazemos, né? E esse tipo de informação vai ter o mais variado tipo de uso, né? Como foi citado, eu sou vice-prefeita de um município, né, e hoje pela manhã eu participei de uma reunião sobre uma lei, né, geral de proteção digital, proteção de dados, né? E esse universo é tão complexo, e essa lei vai nos trazer assim uma imposição de tantos cuidados dentro das empresas, das escolas, das prefeituras, enfim, né? Que nós ainda não dimensionamos coisas que muitos estudiosos já estão dimensionando, e a lei vem para a nossa proteção, porque nós adultos estamos extremamente expostos, os nossos dados estão extremamente expostos. E nós, com crítica, com capacidade de discernimento, né, muito superior, como a gente já destacou, da criança de 0 a 6. O que acontece, né? A dopamina, o que ela faz no nosso cérebro quando ela é liberada? Ela ativa a nossa motivação, recompensando-nos com uma sensação imediata de prazer. Então, muitas vezes, né, os joguinhos, os desenhos, os estímulos do universo virtual, ele vem para estimular a produção de dopamina. E nós sentimos prazer com isso e repetidamente queremos checar mais a tela, voltar àquele joguinho, assistir novos desenhos, né, que são construídos assim para uma estimulação oportuna, bacana, mas que, quando não medidos, podem sim iniciar a geração de vícios tecnológicos. O cortisol, né, a resposta ao estresse, produz uma sensação de estarmos sob ataque. Com o tempo, essa situação pode ocasionar privação do sono, ganho de peso, problemas intestinais, supressão do sistema imunológico em tempos de pandemia, né? Em qualquer momento seria ruim, mas imagine isso em tempos de pandemia, e interrupção da formação óssea. O organismo reage como se estivesse em guerra, né? E ele passa a funcionar diferente, o nosso cérebro passa a funcionar diferente. E vocês imaginem isso, né, nos joguinhos de disputa, de ataque, de luta, de guerra, onde o cérebro da criança está constantemente sendo estimulado e produzindo cortisol. O que vai acontecer se isso não for cuidadosamente, né, atendido, orientado, se a família não fizer a gestão disso? Né? Teremos muito mais estressores, né, maléficos aí, gerando comportamentos de luta e fuga e reações orgânicas e comportamentais de luta e fuga. As endorfinas, né? Que bom! As endorfinas produzem sensação de paz, de calma, de felicidade ou euforia. Né? Atividades como as cardiovasculares, risadas, intimidade, que neutralizam as sensações de ansiedade, estresse e dor. Então, as endorfinas, elas aliviam as adversidades da vida, libertando-nos para ter coisas novas e inovar. Tantas coisas boas na vida real, né, produzem endorfinas, mas no universo digital nós também temos acesso, né, a programas que são calmantes, que geram felicidade, que geram euforia, né, e nós podemos orientar o direcionamento, né, das escolhas dos nossos filhos, dos nossos estudantes, para acessos que nos promovam, né, mais a produção de endorfinas e dessas sensações de bem-estar, de paz, de calma, né, muito contrárias às possibilidades estressoras. A ocitocina, gente, ela produz a sensação de segurança, de amor, né? Ela é liberada durante as experiências sociais compartilhadas, quando recebemos reconhecimento social, vivenciamos momentos de vínculo e intimidade. Nós vamos ter colegas que, em momentos diferentes dessa revisão, vão falar dos adolescentes, mas a gente sabe o quanto, né, as redes sociais, aí falando em adolescentes, principalmente, né, as crianças de 0 a 6 não deveriam absolutamente ter acesso à rede social, estão expostos, né, à falta de likes,
ao estímulo de muitos likes, né? Então, tudo isso produzindo mais, promovendo a produção maior de ocitocina ou diminuindo a produção de ocitocina. Precisamos fazer a gestão disso desde, né, a mais tenra infância, e precisamos ter conhecimento disso em nós mesmos, da nossa vida pessoal como adultos, para podermos irmos ajudando as escolhas das crianças em suas telas, né, que o dedinho não role solto, né, sem critério. A serotonina, meus queridos, né, ela produz uma sensação de contentamento, de felicidade, de orgulho. Então, muitas vezes isso acontece nos resultados dos jogos, né, quando os desenhos terminam de uma forma feliz, quando as histórias e os aplicativos que a gente expõe aos filhos, né, proporciona para os filhos, fazem, né, essa trajetória cerebral aí, produzindo essas sensações boas. E a gente pode direcionar isso de várias maneiras, né? Eu conheço muitos pais que direcionam, selecionam, né, os programas dos filhos, e tem muitos bons resultados aí no desenvolvimento de cérebros saudáveis, né, cérebros que não estão estressados, estão endorfinados, estão cheios de ocitocina, de serotonina. Então, definir, meus queridos, uma dieta tecnológica, né, é fundamental. Isso cabe aos pais, né? E o elemento primordial para a prosperidade no mundo digital, em adultos, crianças e adolescentes, está a possibilidade de nós nos conhecermos. Quem tem vários filhos ou mais de um filho sabe que cada filho é um projeto, né? Para cada filho a gente precisa criar um projeto de educação. Os filhos demandam estímulos diferentes, cuidados diferentes, olhares diferentes, encaminhamentos diferentes. E nós podemos e devemos estar atentos tanto no mundo real, obviamente, né? Mais do que nunca, mas também no universo digital. O que nós precisamos, o que nós podemos fazer para promover o desenvolvimento dessa criança com essas características? Ela é muito agitada. Será que esses desenhos não a deixam mais agitada? Será que esse joguinho não é um joguinho que deixa ela mais agitada? Olha o sono, olha a irritabilidade, né? Será que assistir a esse desenho tão passivo, né, de forma também passiva, se alimentando, né, não promove uma falta de critério ou até mesmo obesidade? Uma falta de critério na escolha dos alimentos, na percepção dos sabores? Quer dizer, poderíamos passar a noite aqui refletindo isso, né? Mas o meu desejo é que cada um de vocês possa levar esses conhecimentos consigo, pensar, pesquisar mais sobre isso, né? Observar mais isso, né, nas crianças à sua volta, para que a gente possa, como eu destaquei ali, fazer uma dieta tecnológica. E a começar por nós mesmos, né? O que nós estamos colocando para dentro dos nossos cérebros, o que nós estamos estimulando, que tipo de reação nós temos estimulado aí, e que tipo de, como é que está funcionando a nossa neurotransmissão a partir disso. Essas escolhas são escolhas inteligentes, né? Se começarmos a fazer essa observação em nós mesmos, seremos pais, né, e futuros pais, educadores, mais capazes de educar as nossas crianças, os nossos adolescentes, certamente. Algumas tecnologias, falamos antes do vício, né, elas criam ciclos de recompensa neuroquímica de baixo valor, né, e em grande quantidade, assim alterando a estrutura do cérebro em desenvolvimento. E o resultado é que os nossos filhos passam a querer mais do que vem dos dispositivos e menos que vem do mundo físico. Eu lembro do filho, aí com o estímulo da TV, assistia muito um determinado canal, né? E ele tinha 3 anos, 4 anos, né? Não tinha nenhum envolvimento com a compra de materiais de higiene da casa, né? Ou a lavação de roupas da casa. E eu fui ao mercado com ele e ele disse assim: mãe, vou fazer um merchandising aqui. Mãe, pega o Vanish, né? Vanish que é bom para tirar manchas. E eu fiquei pensando o que aquele menino de 4 anos, né, sabia sobre roupas manchadas ou se envolvia com roupas manchadas. Então, ele assistiu aquilo passivamente, né, deve ter sido exposto num canal próprio para crianças, deve ter sido exposto de uma forma muito colorida, muito lúdica, né, e fixou aquela informação e passou essa informação assim, sem crítica para mim, ou sem
né, um grande envolvimento pessoal com isso, né? Isso acontece todos os dias, né? E pode ser algo que fique automatizado, né, dentro do nosso cérebro. Então, a tecnologia ela pode usar um espaço muito saudável na vida da criança, né? Mas não seria ótimo se você pudesse mostrar para os seus filhos como ativar os compostos neuroquímicos potencializadores, tanto online quanto no dia a dia? Assim como nós podemos convidar os nossos filhos para viver momentos de beleza, de vínculo, de amorosidade, né, na vida real, também podemos direcionar os nossos filhos para fazê-lo dentro do universo virtual. Isso também está nas nossas mãos. O universo virtual, eu mal comparo, né, seria a rua. E na rua tem de tudo. Pessoas boas, situações boas, positivas, amorosas, construtivas. E na rua também tem, né, pessoas más, situações destrutivas. É com esse mesmo critério que nós, pais, precisamos nos comprometer, né, com esse monitoramento e com esse direcionamento possível. Nós não temos como controlar tudo que os nossos filhos vivem, né? Nem na vida real, nem na vida virtual. Mas quando pequenos, isso se faz mais e mais necessário. É fundamental, a gente costuma dizer na escola de pais, né, que educar filhos não é tarefa para preguiçosos, né? Porque educar filhos demanda realmente muita atenção. E por falar em demanda, nós somos bem mais demandados, né? A nossa geração não nasceu dentro desse contexto digital, pelo menos a minha, né? Talvez a da maioria aqui. E é um grande erro, a gente escuta muito por aí dizer assim, não, a criança ela já nasce pronta, ela já nasce, o pessoal brinca com esse chip, com esse software, né? E não é verdade, ela não nasce com esse software, só que ela está muito mais exposta e com capacidade de aprendizagem, então ela vai desenvolvendo isso. Mas desenvolver isso de forma sadia, orientada, cuidadosa, amorosa, né, é fundamental. Então, nós sabemos que o sucesso dos nossos filhos vai exigir deles o domínio de várias tecnologias, né? Mas a gente teme o risco. Então, a criança precisa ser orientada quanto ao tempo de tela, né? Quanto aos conteúdos da tela, né? que nós estamos deixando elas se exporem. Então, uma revisão do que a gente colocou até aqui, né? Os smartphones e telas podem estar mudando a estrutura e a função do cérebro das nossas crianças. Esse cenário está se modificando, interrompendo impulsos biológicos naturais que as levam à independência, inclusive afetando a procriação. A sensação de uma criança em determinado momento depende de qual neuroquímico foi liberado por uma experiência. E aí a gente pode, né, relembrar aqui sobre a dopamina, o cortisol, as endorfinas, né, as ocitocinas e a serotonina. A nossa vida não é nada além de uma massa de hábitos, né? Os nossos hábitos são ações e comportamentos que são executados de uma forma inconsciente, né? Cada experiência, pensamento, sentimentos ativa milhares de neurônios, que por sua vez formam uma trilha neuronal no nosso cérebro. Eu gosto de comparar, né, a uma trilha dentro de uma floresta, que surge porque a gente passa muitas vezes por ali. Nós fazemos repetidamente isso. Assim também, conforme a gente vai repetindo os comportamentos, né, as trilhas neurais se desgastam e facilitam as navegações. Nós vamos para lá com mais facilidade. Então, as mensagens para que a gente adote determinado comportamento começam a ser transmitidas cada vez com mais rapidez. Com a reiteração disso, essas respostas se tornam automáticas, principalmente em crianças pequenas. Mas que bom, né? É possível mudar. Os hábitos podem ser alterados. Hoje mesmo, a gente pode dar uma olhada nos conteúdos aos quais os nossos filhos têm acesso. Hoje mesmo, a gente pode tentar dar uma direcionada nisso, olhar isso com criticidade, né? E no córtex das crianças, há mais espaço aberto para novas trilhas, o que significa que são mais neuroplásticos e capazes de mudar. Então, os hábitos saudáveis, né, eles começam dentro de casa. As crianças precisam deles para que formem uma base para os comportamentos futuros. Aproveitando esses anos sensíveis à formação dos nossos filhos, nós podemos orientá-los desde cedo, né, a uma boa dieta tecnológica
e a toda amorosidade, cuidado, né, e escolhas também na vida real. Algumas orientações gerais, né? Então, assim, o sono é prioridade, as crianças precisam estar bem nutridas, hidratadas, de atividades que estimulem, né, o condicionamento cardiovascular, precisamos deixar as crianças brincarem, né? E lembrando o mais importante, o vínculo, os bons vínculos, a afetividade, a proximidade, a presença, o amor, né, que resume tudo isso, potencializa a mente. Então, sem dúvida nenhuma, ele continua sendo, né, o nosso maior presente na vida dos filhos. Hábitos tecnológicos saudáveis. Adi, né? A estimulação, né? As possibilidades de acesso ao mundo digital em crianças pequenas. Tá? E se pergunte sempre, se questione, avalie, os nossos filhos são capazes de ter uma regulação emocional, de sentir, controlar as próprias emoções? Lógico que isso vai se desenvolvendo ao longo do ciclo de vida, nós não vamos esperar, né, de uma criança de 3 anos capacidade de controlar as próprias emoções já formada, mas nós precisamos ver uma evolução nisso. Né? As competências sociais, eles estão conseguindo interagir, se comunicar com outras pessoas de modo colaborativo e confiante? É uma fase de desenvolvermos isso, estimularmos isso tanto no campo virtual quanto, né, na presencialidade. O gerenciamento do tempo, né? Eles são capazes de deixar seguir em frente com alguma coisa divertida e continuar conscientes dos compromissos, nas pequenas tarefas diárias, no sono, né? Na aprendizagem, desde pequenos, tudo em desenvolvimento do 0 a 6, mas já começando ali, né? E já começando pelo nosso direcionamento também no mundo digital. Programar o tempo dedicado à tecnologia. Não se recomenda a tela para crianças menores de 2 anos. De forma alguma. Não há nenhuma recomendação, né? Como eu disse, é tudo muito novo, é muito recente, mas as pesquisas até hoje nos dão essa orientação. O tempo de tela deve ser limitado a menos de 1 hora por dia quando falamos de crianças de 2 a 5 anos, e não mais do que isso. Né? É sempre melhor adiar o tempo de uso da tecnologia o máximo possível, e se a gente pode evitar nos primeiros anos de vida, né, a orientação é essa. Então, o mundo digital é um universo de possibilidades, né? É algo maravilhoso. A chave para o uso racional disso é bom senso, cuidado, atenção, presença. Né? E o sucesso vai depender muito dos vínculos afetivos construídos no mundo real, dentro da nossa infância. Né? E que podem ser reforçados, e foram muito durante a pandemia, né? No mundo virtual. Quantos netos não puderam ter contato com seus avós, com seus familiares, com seus colegas distantes, com as profs, enfim, quanto nós podemos fazer um bom uso aí do universo digital, quanto nós podemos buscar tranquilização, né, no universo digital durante a pandemia, e isso nos preservou e preservou a saúde mental dos nossos pequenos também. Para evoluir em um mundo digital, as crianças precisam desenvolver autocuidado, conexões saudáveis e criatividade. Quer dizer, nós precisamos ajudar as crianças, promover a que elas desenvolvam esse autocuidado, esse discernimento, as conexões saudáveis, virtuais e presenciais, e a criatividade. Apesar, meus queridos, né, encerrando aqui a minha participação nessa primeira etapa, né, e já me colocando à disposição para questionamentos. Como eu falei, eu fiz um pequeno recorte desse grande universo, trazendo aquilo que eu considerei uma contribuição, né, que possa vir a ser uma contribuição aí para o nosso encaminhamento dos nossos filhos, dos nossos amores, dos nossos alunos, dos nossos netos. Né? Apesar dos desafios parecerem novos, as respostas são bem antigas. Né? Então, nós temos novos desafios, mas a forma de encaminhar é com a presença, com a modelagem, com o amor, né? Com o acompanhamento atencioso dos nossos pequenos. E isso passa, sem dúvida, pela nossa atualização constante, pelo nosso compromisso com essa missão de educar. Essa maravilhosa missão, essa missão, sem dúvida, a maior, né? A maior atividade, a maior coisa que nós podemos fazer na vida, mais importante é, sem dúvida nenhuma, termos cérebros em nossas mãos. E é isso que acontece na primeira infância, né? Nós precisamos cuidar disso.
conhecer a si mesmo, amar a si mesmo, tudo se resume a não muito mais do que isso. E o nosso papel como pais educadores é ajudarmos as crianças, né, a se conhecerem, a se administrarem, a perceberem quando estão com sono, estão irritadas, estão exagerando no uso de qualquer situação dentro do universo digital e real, né? E isso com muito afeto, respeitando os direitos, clicando muito ali, né, na tela do vínculo e da convivência. Amar a si mesmo a partir da nossa relação com eles, né, a partir do autoconceito que a gente ajuda eles a desenvolverem, né, e também fazendo boas escolhas virtuais. Esse é, sem dúvida nenhuma, o melhor caminho. Como nós costumamos dizer, meus queridos, dentro da Escola de Pais, educar não é um processo neutro. Exige presença, exige atualização constante, e a Escola de Pais está aqui com mais esse espaço maravilhoso, bem organizado. Parabéns a todos, né, para nos ajudar nessa linda missão, né, que é cuidarmos bem das nossas famílias. Tá? Muito obrigada aí pela audiência até aqui, um grande abraço a todos, eu estou à disposição. Muito bem. Muito bom, Valesca, sempre nos trazendo palavras sábias, conteúdo técnico de primeira linha. E nós não vamos te dar muita folga, tá, Valesca? Nós vamos fazer a rodada de perguntas já, tem muitas aí no chat. E eu sei que o Célio já deve ter a primeira aí engatilhada. Célio? Com certeza, primeiramente, Valesca, nossos parabéns, muitos elogios no site, né? A Mari Detone dizendo que você sempre surpreendendo, encantadora, né? A Marlene de Fátima Pereira dizendo que os seus recortes foram excelentes, nos leva a uma grande revisão sobre o tema, né? E nós temos questões assim muito similares, então a gente vai tentar fazer uma composição para que essas mesmas questões não retornem, mas se retornarem, eu creio que o enfoque que você vai dar vai permitir uma melhor compreensão. Então, nós temos ali a Maria Cristina, ela coloca o seguinte, logo de início na sua fala, né, logo nos primeiros minutos, que ela sente um forte impacto nas relações afetivas dentro da mesma casa, né? E existem famílias que hoje se comunicam através do WhatsApp, né? Elas estão sentadas no mesmo sofá ou às vezes em cômodos diferentes, mais próximos, e ela acha isso muito, muito artificial. E aí ela pergunta como ajudar, como mudar isso. E dentro dessa mesma linha, a Marilene Eboni, né, ela coloca como fazer agora para amenizar um pouco estes impactos. Quais atitudes dos pais que poderiam exatamente auxiliar as nossas crianças a desligarem um pouco essas telas? Eu sempre, quando vou avaliar uma cena, eu sempre me pergunto e pergunto aos pais, né, quem são os adultos da cena, né? Então, isso passa muito pelo comprometimento dos adultos, né, de olharem isso, de terem criticidade em relação a isso, né, de pararem para pensar nos cenários da sua vida cotidiana, no cenário das suas casas, né, como é que a tecnologia entra aí, né, que espaços de presença. Eu, por exemplo, sou muito fã do WhatsApp, né, adoro tecnologia, apesar de ainda engatinhar muito, né, porque não nasci nesse tempo, estou me atualizando, porque também meu tempo é agora. Mas, assim, a possibilidade de nós olharmos as cenas, né, agora mesmo, né, o que está acontecendo na sua casa. Eu vou contar para vocês o que está acontecendo na minha, tá? O Davi está lá em cima, com 13 anos, está lá em cima com algum acesso tecnológico, certamente, né? A Sofia, o Arthur e o Everson estão aqui na sala acompanhando a gente, né? Com outras telas aqui atrás de mim. Estão num outro ambiente, né? Mas eu estou enxergando eles aqui pelo vidro. Então, assim, isso tudo é muito positivo, a gente tem essas possibilidades, né? E emoticons, né? Figurinhas afetuosas, também nos vinculam, também geram no nosso cérebro vínculo, proximidade. Mas a palavrinha bom senso e presença precisam ainda, né, ser preponderantes quando dá possibilidade da presença. Nós precisamos ter claro que
Nada como estar perto, como tocar a pele, como sentir o afago, como ouvir a voz das pessoas que nós amamos. Isso tudo fortalece os nossos vínculos. Então, é um exercício, não é algo fácil, mas passa por essa dieta tecnológica, né? Quantas vezes na nossa casa a gente se dá conta, assim, olha a nossa alimentação. Ontem eu ouvi de uma amiga querida que deve estar nos ouvindo aí, né? Ontem eu ouvi de uma amiga querida, companheira da escola de pais, ela disse, nós mudamos muito a nossa alimentação, nós nos demos conta de que nós estávamos nos alimentando mal. O meu intestino fez essa denúncia, né? De que nós não estávamos com uma dieta muito equilibrada. Então, mudamos, colocamos mais frutas, mais verduras, e todos estão agora comendo melhor. Então, esse cardápio digital, ele precisa ser pensado pelos adultos da família, né? E proposto. Não vai ser fácil na primeira, né? Assim como não é fácil introduzir brócolis, muitas vezes, ou verduras, mas nós precisamos tentar determinar e, assim, os pais decidem o que temos para oferecer nessa casa, como essa casa funciona, como essa família funciona. Isso precisa ser também marcado dentro do universo digital. Muito bem, Sidney, você também deve ter uma questão aí, né? Vamos lá, vamos seguindo aí. Tem um comentário, questão aí do Jean Cater, tá, Valesca? Que ele diz assim, temos notado que quando a escola entrou na rotina das casas, por conta da pandemia, tudo se transformou e acabaram os limites e horários de alimentação, sono e atividades físicas e biológicas. Aí o pessoal de Chapecó comenta junto. É verdade, os pais, neste momento, ficaram sem saída, perderam o controle, né? Aí a Tere Mazurana nos traz, falta coragem para os pais? O que falta, afinal, para nós aí dominarmos essa situação? Como eu falei, talvez muitos de nós aqui, né, estão sendo extremamente desafiados a novas aprendizagens num universo que não fazia parte antes da nossa rotina e que hoje, né, faz parte completa. Então, mas é preciso correr atrás do prejuízo. Nós temos condições de aprender, assim como os nossos filhos. Talvez não aprendamos com a mesma velocidade, né? Já temos muitas trilhas formadas aí no nosso cérebro, mas se realmente estamos comprometidos, precisamos aprender. O que eu vejo, assim, a questão da pandemia, né? Do cenário da pandemia. Nós vivemos algo na linha do traumático. Nós nunca cogitamos isso, nunca pensamos isso, nunca imaginamos isso. Isso não cabia em nós. Não cabia nas nossas possibilidades de vida, de comportamento, né? Então, todos nós ficamos sem saber muito como administrar tudo isso e aprendendo, né? Então, as escolas também foram aprendendo, nós estamos aprendendo, né? E eu acho que é muito saudável quando a gente diz para os filhos, olha, teve um período aqui em casa que as coisas funcionaram dessa forma. As refeições não tinham horário, acordar não tinha horário, se fazia aula deitado, né? E agora isso mudou, isso é diferente, né? Porque a gente percebe que isso não estava legal. Então, nós não temos como voltar lá atrás. E muitas das coisas nós fizemos sem saber que aquilo não era tão positivo, tão saudável, né? Pais, educadores, todos aprendendo, né? E crianças e adolescentes ali respondendo a isso com os recursos que tem. Mas como a gente já destacou, temos, e as crianças mais que nós, muito mais possibilidades, né, de novas aprendizagens, e a gente precisa sempre retomar o rumo, reconduzir e redirecionar as coisas que não foram, as decisões que não foram acertadas. Muito bem. Só trazendo novamente vários comentários elogiosos, né? Nós temos ali o Plínio, que está fazendo um elogio muito significativo à qualidade do seu trabalho, né, Valesca? Mas eu queria destacar uma abordagem que a Ariane Lucieto de Chapecó traz, que é o problema da vinculação do vício em internet com o vício das drogas. A gente sabe que hoje há toda uma discussão, todo um estudo do processo de desintoxicação do viciado, do dependente químico e do dependente à internet, que o processo não é tão diferente, né? O que você colocaria em termos de preocupação dos pais quanto a isso? E eu faria também uma pergunta da Marilês,
né? Que ela pergunta o seguinte: e quando os pais não conseguem desligar os aparelhos? E a Ariane traz uma contribuição também, só para complementar, que verifica-se que muitas famílias estão se mudando para chácaras no interior, para poder estimular os filhos, né, com atividades ao ar livre e os animais. Como é que você também pensa nessa relação, digamos, de um processo de desintoxicação, a importância do animal de estimação, a importância de atividades ao ar livre, né? Como é que podemos reunir esse raciocínio? Então, né, acho que foram excelentes questionamentos e nos permitem reflexões importantes. Primeiro, em relação ao vício, né? Todos nós sentimos, e eu penso que na pandemia isso se intensificou, a mim particularmente, a necessidade desse detox de informações, né? A gente queria se distanciar do cenário de pandemia, da violência com que tudo isso nos invadiu, né? Do excesso de informações. Então, muitas vezes as famílias, tendo possibilidade de estarem em ambientes ao ar livre, chácaras, sítios, enfim, né, foram fazer essa busca, como se dissessem, todos nós estamos precisando de um tipo de isolamento, não só do vírus, mas desse cenário pandêmico, dessa super estimulação, super informação, né? Nós tínhamos acesso a muita coisa, e eu vejo que muitas pessoas estão manifestando, através desses movimentos, essa necessidade. Adultos pensando nas suas famílias, pensando nos seus filhos, e também em si mesmos, né? Em relação à questão do vício, nós temos aí um risco muito grande, porque as áreas estimuladas do cérebro, elas são as mesmas, né, que são estimuladas quando da dependência de substâncias químicas, ou dependência de jogo, né? Então, nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque nós precisamos ajudar os nossos filhos a fazerem escolhas. E quando a gente diz não, né, comer muito açúcar assim não faz bem, né? Você colocou muito açúcar e a gente explica isso à criança, a gente dá a possibilidade dela fazer escolhas mais saudáveis, à medida que ela vai adolescer, à medida que ela vai crescer, se tornar um adulto que tem que estar sempre se dizendo, né, de forma saudável, não, eu já bebi demais, não, eu já comi demais, não, eu já estudei demais, eu preciso dormir, né? Quer dizer, nós estamos o tempo inteiro com respostas automáticas às nossas aprendizagens ou a nossa falta de aprendizagens, nesse sentido do autocontrole, do autocuidado, né, de acionarmos o nosso adulto saudável para tomar decisões, né? Tudo pode, mas nem tudo lhe convém, isso já é bíblico, inclusive, né? Tu podes tudo, mas nem tudo te convém. Então, sim, a internet está lá 24 horas por dia, tem joguinhos, tem desenhos, tem filmes, tem música, tem aplicativos, né? Mas nem tudo te convém. E enquanto tu és pequeno, eu vou te ajudar a fazer escolhas, para que tu depois saibas decidir coisas boas. Mesmo que o filho diga só um pouquinho, é só um jogo, não, né? O pai e a mãe são responsáveis por você e por te ajudar a fazer escolhas saudáveis, escolhas positivas para a tua vida. Então, esse direcionamento, né, como a gente falou, o cara não é um processo neutro, ele é fundamental, né, em todas as faixas etárias da educação dos filhos. Valesca, o nosso tempo ele está ficando já um pouco exíguo, mas eu queria só fazer alguns registros, né? Você tem acompanhado os congressos da Escola de Pais, né? Anos anteriores. O Jean Carter ele destaca que já há um bom tempo a Escola de Pais do Brasil vem tratando, né, esses aspectos que envolvem a infância, tanto na família real como na virtual, né? E o José Alberto Vobeto, ele faz a seguinte pergunta para você, que de certa forma está relacionado já a questões anteriores, mas dá para dar alguns destaques de repente. Que mecanismos os pais podem usar para limitar o uso de telas pelas crianças menores, já viciadas no seu uso, né? O comentário anterior sobre atividades ao ar livre, muitas pessoas estão valorizando essa dimensão de atividades ao ar livre, né?
fugir um pouquinho do ambiente de casa, mas que outras coordenadas, que outras dicas, que outras sugestões você poderia dar aos pais? Crianças pequenas precisam ser cuidadas, orientadas, né? Aqui em casa, os meus filhos sabem que eu costumo falar meu castelo, minhas regras, né? Nós precisamos ter o cuidado da casa, né? Nas nossas mãos. Nós somos os adultos da relação, né? Então, é fundamental que a gente ajude esse filho pequeno que já está viciado, né, em tecnologia ou está indo para esse caminho, a redirecionar, né, as rotas, seus caminhos cerebrais, as suas escolhas, né, e de dizer assim, você não vai comer mais chocolate, você queria que o chocolate é bom, mas você já comeu muito chocolate, então eu, como sou adulta responsável por você, não vou mais comprar chocolate para que você consiga comer coisas mais saudáveis, porque isso é importante, e explico por que é importante, né, para que a criança também entenda e também escolha junto contigo isso, né? Uma criança que está muito irritadiça, muito briguenta, estimulada, exposta a joguinhos de violência, a cenas de violência, de muita competição, ela vai perceber, quando tu explicar e mostrar para ela, o comportamento dela e a relação com os joguinhos, né? Então, assim, a mãe, o pai vão te ajudar, né, a curtir os teus joguinhos sem que isso te prejudique, né? Porque o pai e a mãe são responsáveis pela tua saúde física, pela tua saúde emocional, né, pelo teu desenvolvimento. Então, por estes malefícios e pelo comportamento que tu está mostrando, a mãe e o pai estão percebendo que eles estão relacionados. E nós vamos cuidar disso e te ajudar a fazer escolhas bem legais para a tua vida. E antes de passar a palavra, tem alguma pergunta, Cunico, que você queira fazer ainda? Não, tá não? Tudo bem. Então, antes de passar a palavra novamente ao Sidney, fazer apenas alguns registros, né? Que a Terimazu, ela destaca que as tuas escolhas, Valesca, para cada tela foram excelentes, né? Trouxeram ciência como exemplo, com exemplos práticos. E todos os que estão nos acompanhando, nos comentários finais aqui agora, corroboram, de certa forma, com este posicionamento da Terimazu, e que nós queremos, desde já, agradecer imensamente todos vocês que estão participando conosco, né? E um detalhe muito importante, antes de nós finalizarmos esta etapa das perguntas, se você está gostando desta revisão, no seu modelo, na sua forma, vai lá e dê um like, né? Nos ajuda a impulsionar mais ainda a 8ª revisão regional da região sul, né, da Escola de Paz do Brasil. Vamos ficar cheios de ocitocina e endorfina. Ok, mas parabéns, Valesca, muito obrigado mesmo. E eu passo, então, a palavra ao Sidney Cunico. Então, Valesca, para encerrarmos agora, você tem, então, 2 minutos, tá, para suas considerações finais. E aproveitamos, desde já, para que, em nome da Escola de Paz do Brasil e da organização do evento, agradecemos imensamente a sua disponibilidade e dedicação à nossa causa. Muito obrigado pelas suas contribuições e pela sua palestra de hoje. Por favor, suas considerações finais. Queridos, no universo virtual, né, ou nas relações físicas presenciais, né, a nossa demanda é sempre a mesma, né? Amarmos nossos filhos, deixarmos esse amor, né, marcado nas atitudes, no nosso direcionamento, no nosso acompanhamento, na nossa proximidade. E, com isso, ajudando a construir comportamentos mais sadios, né, e a desenvolvermos crianças saudáveis, que serão futuros cidadãos saudáveis, bem direcionados, capazes de fazerem as suas escolhas, né, para o seu bem e para o bem do seu entorno, do mundo como um todo, né? E o nosso trabalho é sempre tentarmos deixar filhos melhores para o mundo. Que assim seja, né? Que nós possamos seguir. Os parabéns, aí eu dou muitos likes a todos vocês que se envolveram nessa organização. Nós já passamos por isso, sabemos o quão isso é desafiador e sabemos o quanto essa equipe é maravilhosa, esse time é um timaço, né? Endorfinado, cheio de ocitocina, né? Que é feliz, é saudável, quer dividir conhecimento, é cheio de amorosidade, né? Que bom que a Escola de Paz tem esse funcionamento, com certeza, né? Foram muito bem acompanhados
pelos pais para terem hoje, como adultos, esse direcionamento. Um grande abraço a todos vocês que nos assistiram e sigam firmes aí, porque a programação só melhora. Um grande abraço.